Ontem, o Brasil assistiu a um jogo insólito. Enquanto tivemos um leilão, se é que pode ser chamado assim, com apenas um consórcio interessado, por outros, vimos governistas e a própria Presidente da República ir em cadeia nacional de rádio e TV, num assombro à legislação que trata dessas veiculações, comemorar o fracasso como uma grande conquista. São dois mundos, um da realidade e o outro da propaganda, que mais parece ficção. Vejamos, um só consórcio, formado pela Petrobras, com 40%, sendo que 30% obrigatórios, pela anglo-holandesa Shell, com 20%, pela francesa Total, com 20%, e pelas chinesas CNPC, 10%, e CNOOC, com 10%. Venceu o leilão para explorar o Campo de Libra, na Bacia de Santos, Rio de Janeiro. A exploração do Campo de Libra deve elevar as reservas nacionais de petróleo, atualmente em 15,3 bilhões de barris, acrescentando entre 8 a 12 bilhões de barris a mais. Essa riqueza poderá fazer o país saltar da 11ª colocação entre os produtores mundiais para a 6ª posição, quando alcançar o auge da exploração na área, com picos de 1,4 bilhão de barris diários em 2025. O próximo leilão da área descoberta em 2005 só ocorrerá daqui a 2 anos. Mesmo com o potencial comprovado de exploração, tivemos apenas um consórcio interessado, e ainda assim, pelo valor mínimo estabelecido, conforme destaca manchete do jornal Folha de São Paulo desta terça-feira, aspas, sem concorrência, leilão do pré-sal obtém valor mínimo, fecho aspas. Senhora Presidente, basta lembrar que quando foi anunciada a concorrência, a expectativa do governo era de que 40 grandes empresas iriam disputar o leilão de forma bastante concorrida, mas não foi o que aconteceu. Além da baixa concorrência e do valor mínimo de venda, temos outras preocupações. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o, aspas, novo desafio da Petrobras, depois do leilão do Campo de Libra, é conseguir o dinheiro necessário para o desenvolvimento e a exploração da maior reserva de petróleo já entregue à atividade empresarial no Brasil, fecho aspas. De acordo com o editorial do Jornal Paulista, a Petrobras tem uma dívida de 112,7 bilhões de dólares no fim do segundo trimestre e é a maior devedora do mundo entre as companhias abertas não financeiras, de acordo com o Bank of America. Com participação de 40%, como já disse, na área leiloada ontem, a Petrobras ainda terá de ficar com pelo menos 30% nas próximas licitações, se forem mantidos os critérios adotados até agora para o modelo de partilha. Diz o jornal Folha de São Paulo, aspas, o leilão pode ter sido um sucesso na avaliação oficial, mas o modelo dificilmente será mantido, segundo opinam especialistas. Só 11 empresas se inscreveram para a disputa e apenas 5, as integrantes do consórcio vencedor, acabaram apresentando o lance, embora houvesse 40 em condições de entrar no jogo. Várias razões aconselham a alteração de critérios. A recém-criada Pré-Sal Petróleo, PPSA, poderá interferir nos critérios técnicos de exploração e terá prerrogativa de veto em questões importantes, mesmo sem entrar com dinheiro, fecho aspas. Diz também o artigo que o próprio governo tem dificultado e poderá continuar atrapalhando a geração de caixa da Petrobras. Aspas, a incapacidade de fixar prioridades e a falta de foco das políticas também tem impedido a Petrobras de alcançar os objetivos em sua área de negócio. Convertida em instrumento de política industrial por uma das confusões petistas, a empresa tem sido forçada a dar preferência a equipamentos nacionais, fecho aspas. O governo parece disposto a insistir neste erro. A exploração do pré-sal vai fortalecer a indústria naval e os fornecedores de equipamento, disse ontem o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Sem dúvida, essa pode ser uma das boas consequências dos investimentos no setor de petróleo.
se a indústria brasileira for capaz de competir. Será um erro grave sobrecarregar a exploração do pré-sal com os custos de uma política industrial superada. A preferência à indústria naval brasileira já resultou no fiasco de um navio lançado oficialmente pelo presidente Lula, com discurso presidencial, e só posto em operação mais de um ano depois, quando teve finalmente condições de navegar. O editorial encerra com a seguinte frase, que se aplica para absolutamente todas as ações do governo Dilma nas mais diferentes áreas. Aspas. O país pode ganhar com mais foco e menos demagogia, fecho aspas. Para negar a realidade, o governo, mais uma vez, recorre à demagogia e à propaganda, inclusive usando de forma indevida a prerrogativa de convocar a Cadeia Nacional de Rádio e Televisão para mais um pronunciamento de palanque visando 2014. Essa foi, conforme destacou o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, a 16ª vez em apenas 2 anos e meio que a presidente Dilma usa o espaço oficial da presidência da República para fins eleitoreiros. Conforme diz a nota do PSDB, abro aspas, trata-se de mais uma vergonhosa tentativa de impor à opinião pública a versão da realidade que interessa ao governo. Pena que, tratando da Petrobras, a presidente não tenha reservado parte do tempo para esclarecer os brasileiros sobre a gigantesca desvalorização que administrações do PT causaram à empresa, comprometendo importante patrimônio dos brasileiros. O PSDB repudia, mais uma vez, a despropositada e intencional mistura entre os limites e deveres da presidente e os interesses da candidata à reeleição, fecho aspas. Essa é, infelizmente, a nossa realidade. Um governo que promove um leilão com um só concorrente, vende o patrimônio pelo valor mínimo e usa o espaço do Estado para fazer propaganda eleitoral e partidária. O tempo da fantasia, no entanto, já cansou os brasileiros. Nem todos estão concordando com as sucessivas tentativas de manipulação da opinião pública. E o governo Dilma, desesperado, faz cada vez mais uso desse expediente, que é uma afronta ao Estado brasileiro, à democracia e aos brasileiros. Muito obrigado, senhora presidente.